temos a participação do Dr. Tarsis Barretos de Oliveira, de Brasil, doutor em Direito por la Universidade Federal de Bahia, professor de Direito em la Universidade Federal de Tocantins e la Universidade do Estado de Tocantins. Dr. Tarsis é advogado e seu tema é Desafio e Perspectiva de la Proteção Penal Medio Ambiente em Brasil desde o enfoque de la Smart Cities. Doutor, seja bem-vindo e pode usted iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciada doctora Isabela. En primer lugar, buenas noches a todos ustedes. A mí me gustaría agradecer, en primer lugar, a los profesores Jorge Torres Manrique y Isabela Moreira Domingos la invitación, la preciosa invitación a participar de este importante congreso internacional. Y el tema que traigo para esta conferencia es desafíos y perspectivas de la protección penal del medio ambiente en Brasil desde el enfoque de las Smart Cities. De hecho, este tema propone una necesaria armonización, digamos, una interfaz entre el derecho ambiental y el derecho penal. Más precisamente, trata-se de armonizar la dogmática penal con la dogmática ambiental, debido al hecho de que estos dos ramos de derecho tienen sus propios principios, tienen una lógica propia. Y como todos ustedes lo saben, el derecho penal tiene su dogmática, como dije, sus principios orientados a la protección de los bienes jurídicos más importantes para la comunidad. Y en ese sentido, la protección del medio ambiente ecológicamente equilibrado, esencial para una sana calidad de vida, merece también, por supuesto, una protección penal. Es en ese sentido que la Constitución Federal Brasileña de 1988 establece en su artículo 225, párrafo tercero, que las conductas y actividades consideradas prejudiciales para el medio ambiente someterán a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar el daño causado. Sin embargo, a pesar de su importancia, el medio ambiente ha sido objeto de constantes violaciones. Y estas violaciones, infracciones, requieren una reflexión jurídico-penal diferente, ya que atacan bienes jurídicos específicos, diferenciándose, por ejemplo, de los bienes jurídicos a ciertas figuras delitivas en derecho penal, por ejemplo, la vida en el crimen de homicidio, el robo en los delitos contra la propiedad, por ejemplo. La criminalidad ambiental se acentúa especialmente en la sociedad actual. Este es un problema porque la denominamos, hay lo que se llama en derecho penal, vivimos una sociedad de riesgo que requiere la construcción de una dogmática jurídico-penal que sea capaz de prevenir y dar una respuesta adecuada a los delitos ambientales. Específicamente los delitos ambientales, la legislación brasileña ha utilizado la técnica de criminalización de los delitos de peligro abstracto, que constituyen la esencia de los bienes jurídicos meta-individuales, precisamente por el enlace de la punibilidad como objeto simbólico de protección. Incluso puede decirte que la mayoría de los delitos ambientales son delitos de peligro abstracto. Y como el principio de prevención constituye la base de la protección del medio ambiente, la tipificación de los llamados delitos de peligro abstracto es absolutamente fundamental. Ocurre que la existencia de los delitos de peligro abstracto para la protección del medio ambiente acaba correspondiendo a una ruptura del paradigma del derecho penal tradicional, ya que supone la necesidad de castigar
antes que o risco se produzca, como antecipação à proteção, verificando-se como com a mera presença de um risco lejano ou não realmente presente. Outro problema verificado na proteção penal do meio ambiente se refere a lo que se conoce em direito alemão como lo que chamamos cumulations delicti, também conhecido como acumulação de delitos, que é uma teoria desarrollada por el alemão Lothar Kühler. Las cumulaciones delicti ou delitos por acumulação se referem a casos de pequenas infrações ao meio ambiente que individualmente seriam insignificantes, já que não representam um dano suficiente que permita castigar o autor. Pero, uma vez somadas, representaria um dano considerável ao meio ambiente. Imaginemos, é um exemplo, a um indivíduo que é detenido por pescar 2 peces quando a temporada de pesca está proibida. Ahora bien, segundo a dogmática penal tradicional, esto no sería considerado delito, dada la aplicación del llamado principio de la insignificancia, que utilizamos en derecho penal, que establece que los hechos insignificantes no deben merecer protección penal. Ahora, imagine que, sin embargo, que cientos de individuos son sorprendidos cometiendo esta misma conducta. En este caso, empezaremos a comprobar os danos flagrantes ao meio ambiente, já que, neste caso, a pesca indiscriminada será capaz de causar um dano considerável ao meio ambiente. É decir, uma conduta aislada desde o ponto de vista da proteção do meio ambiente não seria capaz de dañar ou poner em peligro o meio ambiente, nem sequer dentro da técnica legislativa de los delitos de peligro abstracto. Um outro exemplo utilizado por el próprio autor de esta teoria, Lothar Kühler, se refere ao delito de contaminação da água, também chamado Gewässerverunreinigung, do alemão, previsto no Código Penal alemão. O autor é parte de um caso concreto, um dano socioambiental, ocorrido em Alemanha. Se comprovou que as pequenas explotações porcinas vertiam resíduos em quantidades insignificantes, muito pequenas, pero superiores às permitidas por as normas administrativas, pero que a princípio não mereciam uma repressão ambiental. O hecho é que não se tratava de uma sola propriedade, pero de inumeráveis granjas de suinocultura, de tal maneira que, em conjunto, estava causando graves danos ambientais a um determinado rio na Alemanha. O autor conclui, por lo tanto, com a necessidade de castigar a cada poluador individualmente, como necessário para a proteção do meio ambiente. Comprovamos que existe, então, uma tendência, uma necessidade, é decir, de criminalizar estes actos, pequenos actos individuais. O problema é que, se por um lado não procede, não é razoável aplicar sanções excessivas a condutas que não representam um peligro real de dano ao meio ambiente, por el outro, não se pode deixar de castigar com a severidade necessária as condutas que ameaçam ao meio ambiente, sob pena de deixá-lo à mercê de inumeráveis ameaças na sociedade atual de risco. Devemos recordar também que é necessária a proteção total do meio ambiente, sob pena de perecer a própria humanidade. Desde o ponto de vista do direito internacional, temos o mesmo problema, uma dificuldade de proteção penal do meio ambiente. E o caminho, o desafio. É decir, parece ser nesse sentido de harmonizar uma dogmática penal e uma dogmática ambiental. Concluímos, por lo tanto, que tras décadas de construção aislada da dogmática penal e da dogmática ambiental, o momento atual revela a necessidade de uma construção harmônica destas dogmáticas para uma efetiva proteção do meio ambiente. Senhoras e senhores, estas foram minhas breves palavras. Les agradeço uma vez mais por a oportunidade preciosa de participação neste importante congresso e muitas gracias. Muchas gracias, Dr. Tarsis, por sua apresentação. Muitas gracias, Dr. Tarsis, por sua apresentação.
Nós ficamos imensamente honrados e um abraço apertado.